Galerinha, para terminarmos agora os efeitos do recurso de apelação, acabamos de estudar o efeito devolutivo, entendemos todas aquelas questões super específicas em razão das duas regrinhas, da extensão e da profundidade, e agora precisamos olhar para o outro efeito, lembrando lá da parte geral de recursos em que já vimos o que é esse efeito, que é o efeito suspensivo. Vamos lembrar, o que é o efeito suspensivo de um recurso? O efeito suspensivo de um recurso faz com que os efeitos da decisão recorrida permaneçam suspensos enquanto o recurso aguarda julgamento. Nós não podemos ter aquela decisão produzindo efeitos porque há contra ela interposto um recurso com efeito suspensivo. Alguns recursos têm efeito suspensivo op legis, já vimos isso, previstos expressamente em lei. Outros recursos têm efeito suspensivo op iudices, ou seja, embora a lei não preveja o efeito suspensivo, o juiz pode, no caso concreto, desde que preenchidos alguns requisitos, conceder aquele efeito suspensivo. Como que isso funciona no recurso de apelação? No recurso de apelação, a regra é o efeito suspensivo. Essa foi uma grande polêmica na edição do Código de Processo Civil de 2015. Havia aí uma demanda muito grande por se excluir o efeito suspensivo do recurso de apelação, porque era difícil de explicar como que aquele autor, por exemplo, que já precisou ingressar com uma demanda, teve que arcar com o ônus do tempo do processo, vem e consegue uma sentença favorável, não pode de imediato executar essa sentença, porque o recurso do réu vai ser recebido com efeito suspensivo. Isso causava um pouco de incômodo, na medida em que poderia complicar um pouquinho a efetividade da tutela jurisdicional, o autor que sofre todo o ônus do tempo no processo, né? Porém, acabou permanecendo o efeito suspensivo no recurso de apelação. De fato, não foi a melhor solução para o código, mas foi o que foi feito. E esse modelo de efeito suspensivo para o recurso de apelação no CPC de 2015 é muito parecido com o modelo do recurso de apelação do CPC de 73. Mantém-se como regra, segundo o artigo 1012, a previsão de um efeito suspensivo op legis. Portanto, interposto um recurso de apelação, suspendem-se os efeitos da decisão apelada, da decisão que foi objeto do recurso. Não se pode fazer nada com ela. Nem sequer será possível a execução provisória, que é algo que vocês vão estudar no ano que vem lá no processo de execução. Nada pode acontecer. Precisamos aguardar ali, então, o julgamento desse recurso. O próprio artigo 1012 trará algumas exceções, lá no seu parágrafo 1º. Casos em que, embora se trate de recurso de apelação, esse recurso não terá efeito suspensivo como regra. Então, vejam que o artigo 1012 traz a regra, o efeito suspensivo para apelação, e nos seus incisos do parágrafo 1º, uma série de exceções relativas a casos em que, uma vez interposto o recurso de apelação, isso não resultará na suspensão dos efeitos daquelas decisões que estão ali previstas em todos aqueles incisos do artigo 1012. Nesses casos, não há o efeito suspensivo op legis, mas poderá haver o efeito suspensivo op iudices. Sempre que um recurso não tenha efeito suspensivo op legis, será possível pedir a atribuição a esse recurso do efeito suspensivo op iudices, no caso concreto. No recurso de apelação, como que isso funciona? Se eventualmente aquele recurso de apelação interposto pela parte tiver por objeto as sentenças discriminadas previstas ali naqueles incisos do próprio artigo 1012, o que a parte recorrente pode fazer? Ela pode pleitear a concessão do efeito suspensivo pelo juiz, desde que preenchidos alguns requisitos. E aqui o Código traz um regramento bem interessante para o recurso de apelação. O que o Código de Processo Civil de 2015 vai prever? Ele vai prever que o efeito suspensivo da apelação pode ser concedido em duas situações. Primeiro, quando houver probabilidade de provimento do recurso. Só isso. Vejam que nessa primeira hipótese o código não fala em risco de dano decorrente do recurso, em risco da demora. Ele só fala em probabilidade de provimento do recurso, porque existem ali fundamentos que
indicam que provavelmente aquela decisão será reformada. A doutrina, mais especificamente o professor Fred Didier Júnior, construiu uma teoria muito bacana em cima disso. O que o professor Fred vai dizer? Ele vai dizer, olha, o que o artigo 1012 vai fazer com relação ao efeito suspensivo da apelação, nada mais é do que a previsão de uma tutela de evidência recursal. Na medida em que apenas a probabilidade de provimento do recurso e não requisitos ligados à urgência já justificam a suspensão dos efeitos daquela decisão. Então, o professor Fred trabalha esta hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação com as hipóteses do artigo 311 do CPC, que, como vocês bem sabem, porque já estudamos isso, regulamentam a tutela de evidência, a tutela provisória de evidência. Imaginem, então, que a sentença seja, por exemplo, contrária ao entendimento firmado em precedentes. E aí vale aquela interpretação extensiva que fizemos para o inciso dos precedentes lá no artigo 311, lá nas aulas de tutela de evidência, lembrem-se dela, né? Imaginem então que haja um recurso de apelação contra essa sentença que viola, atenta contra um precedente. Existe uma probabilidade de que o recurso de apelação seja provido. Por quê? Porque a sentença viola precedente e nós precisamos buscar aí um respeito aos precedentes do tribunal. Isso já basta para que esse recurso de apelação, se não tiver o efeito suspensivo op legis, possa ser recebido também no efeito suspensivo, ou seja, pode haver aí o efeito suspensivo op iudice. Então vejam que nessa situação, nós estamos diante de uma das hipóteses de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A probabilidade do provimento do recurso que vem aliada às hipóteses de tutela de evidência, é uma hipótese de tutela de evidência recursal. A outra situação diz respeito a uma tutela de urgência, porque o próprio artigo vai continuar dizendo, também é possível atribuir efeito suspensivo a esses recursos que não têm o efeito suspensivo op legis, nas situações em que houver relevância da fundamentação do recurso, olhem o fumus boniuris, olhem o requisito parecido lá com o da tutela provisória, e risco de dano em razão da demora no julgamento do recurso. A decisão, se produzir efeitos, pode causar um dano. Aí nós temos uma hipótese de tutela de urgência recursal, não mais de evidência, mas de urgência. Gosto muito dessa ideia do professor Fred. A ideia de que o artigo 1012, quando prevê o efeito suspensivo op iudices para o recurso de apelação, prevê a possibilidade dessa concessão em duas situações diferentes. Primeiro, quando houver evidência, ou seja, quando houver probabilidade de provimento do recurso, e quando houver urgência, quando houver, além da relevância da fundamentação, também um risco de dano a ser produzido com a decisão em razão da demora no julgamento do recurso. Em todas essas situações, o que vai acontecer? A interposição do recurso de apelação suspende, se o juiz concedeu o efeito no tribunal, daqui a pouquinho nós vamos ver como isso funciona, suspende a eficácia daquela decisão. Essa decisão não pode ser, portanto, executada até que o recurso seja julgado. Aqui tem uma outra questão importante e eu relembro com vocês aquilo que falamos também na aula de teoria geral dos recursos a respeito daquilo que eu chamei lá, porque na prática chamamos muito assim, de efeito ativo dos recursos, que nada mais é, como eu disse para vocês naquela época, que uma hipótese de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que uma hipótese de tutela antecipada concedida na esfera recursal. O que pode acontecer? Imaginem que um autor receba uma sentença de improcedência, pessoal, improcedência. Uma sentença de improcedência que se enquadre nessas hipóteses ali do parágrafo do 1012 que excetua o efeito suspensivo. Uma sentença de improcedência vai fazer com que o autor queira interpor um recurso de apelação, afinal de contas, ele perdeu. E nesse recurso, vamos pensar, adianta esse autor pedir o efeito suspensivo? O que a suspensão de uma sentença de improcedência faz? Nada. Suspender o que não deu, continua não dando, né? Se eu quero dar essa canetinha para vocês, vocês querem que eu dê essa canetinha para vocês, de 4, vocês querem usar lá num quadro branco, e eu digo não dou, e vocês recorrem dessa decisão e pedem um efeito suspensivo, o efeito suspensivo da minha decisão de não dar a canetinha para vocês, não faz com que a canetinha seja dada para vocês. Continua não dando. Suspende-se o não, continua sendo o não.
O que esse autor precisa fazer, então? Esse autor precisa fazer algo mais, algo além de um mero pedido de efeito suspensivo. Esse autor precisa pedir um efeito ativo, ele precisa pedir uma antecipação dos efeitos da tutela no recurso, uma tutela antecipada recursal. Por quê? Porque ele precisa que o tribunal, ao receber o recurso, desde já conceda aquilo que só concederia no final. Então, quando vem esse autor, apela de uma sentença de improcedência e o tribunal recebe esse recurso e dá o efeito ativo, o que o tribunal vai fazer? Vai dizer assim, ó, autor, ainda estou analisando aqui o seu recurso de apelação, vai demorar um tempinho, tá? Vai demorar aí alguns meses, às vezes anos, para julgar esse recurso de apelação. Mas como você preenche os requisitos lá do artigo 1012, enquanto a gente aguarda o julgamento do seu recurso, eu já te dou aqui, desde já, aquele pedido que você não ganhou em primeiro grau e que você só receberia quando do provimento do seu recurso. Vejam que isso é mais do que o efeito ativo. O efeito suspensivo, desculpem. O efeito suspensivo simplesmente suspende os efeitos da decisão. Ela não pode ser executada, ela não pode ser cumprida. Já o efeito ativo dá desde já para aquele autor aquilo que ele teve negado na sentença e que ele só conseguiria ter com a reforma da sentença no final do julgamento do recurso. Mas ele pode ter desde já. Por isso que isso é uma antecipação dos efeitos da tutela, que pode vir nas mesmas situações lá do parágrafo do 1012. Porém, o pedido que vai ser formulado pelo autor não é de suspensão dos efeitos da decisão, mas sim de antecipação dos efeitos da tutela final recursal. Desde já, ele já vai conceder esse efeito, por isso que o nome disso na prática é efeito ativo. Ok? Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Ainda em se tratando de efeito, seja suspensivo ou ativo, é importante saber como que eu peço isso, né? Nas situações em que o efeito suspensivo é op legis, ele é automático, a parte não precisa nem pedir. Decorre de expressa previsão legal. Ao receber o recurso lá no tribunal, o relator já vai atribuir o efeito suspensivo neste caso. Porém, em se tratando de efeito suspensivo op iudice, com a demonstração desses requisitos que acabamos de ver, será necessário que eu peça isso expressamente. Como que eu formulo esse pedido? Vai depender do momento em que você formula. Se você acabou de protocolar o seu recurso, e se o seu recurso ainda está lá com o juízo de primeiro grau, pois eu já contei para vocês, o recurso de apelação é interposto, é protocolado lá no juízo que proferiu a decisão, enquanto o seu recurso ainda está lá, ou seja, entre a interposição do recurso e a remessa, a chegada desse recurso lá no tribunal, o pedido de efeito suspensivo é formulado pro tribunal e vai haver uma distribuição desse pedido para um relator, dependendo das regras de competência para isso, depois vamos falar disso, e este relator, então, vai ficar prevento para quando o seu recurso chegar, julgar o seu recurso. Ele analisou o pedido de efeito suspensivo ou ativo e ele vai ficar prevento para quando o recurso chegar, também analisar esse recurso. Se, porém, o seu recurso de apelação já está lá no tribunal, o juízo de primeiro grau já, quando pegou esse recurso, mandou esse recurso lá para cima. Ele já fez o que ele tinha que fazer aqui, depois a gente vai entender o que ele faz, mas ele já fez o que ele tinha que fazer e já remeteu esse recurso para o tribunal. E já há um relator designado para o seu recurso, já há um desembargador, que foi o desembargador que vai relatar e primeiro julgar, primeiro analisar esse recurso. O seu pedido de efeito suspensivo ou ativo vai ter que ser formulado lá, diretamente para aquele relator que já está com o seu recurso. Vejam que nestas situações haverá uma petição que vai ser elaborada especificamente para a formulação do pedido de efeito suspensivo ou formulação do pedido de efeito ativo ao seu recurso. Não haverá propriamente aí um pedido no próprio recurso. Claro que você pode colocar esse pedido no próprio recurso, mas se você está colocando esse pedido no próprio recurso, é porque você vai esperar que esse recurso chegue no tribunal. E aí talvez não exista de fato uma urgência na atribuição desse pedido. Se for um pedido fundado apenas na evidência, e se tudo bem para você que haja ali nesse meio tempo a produção de efeitos por essa decisão, você até pode colocar isso no recurso de apelação, não há um impedimento a isso. Mas é muito mais efetivo fazer por meio dessa petição. Vai ser um pedido de efeito suspensivo ou ativo que vai ser protocolado no tribunal, mas vai ser distribuído ou de forma geral para o presidente do tribunal e ali então haverá distribuição para um relator, ou vai direto para o relator que já está
com o seu recurso de apelação, e muitas vezes nós precisamos de fato fazer isso para evitar danos produzidos por uma decisão, quando há recurso de apelação pendente contra aquela decisão. De outro lado, e por fim, o último efeito que falta nós analisarmos aqui é o efeito de retratação na apelação. O que é retratação, gente? É reconsideração. Em alguns casos, a interposição de um recurso contra uma decisão permite, em alguns casos, permite que o prolator da decisão reconsidere aquela decisão. Então, o juiz que prolatou aquela decisão pode olhar a decisão e falar: nossa, errei aqui, eu devia ter dado uma decisão em outro sentido. E aí ele mesmo pode reconsiderar essa decisão. Mas em muitos recursos isso não acontece. E no recurso de apelação, como regra, isso não acontece. Como regra, o recurso de apelação não admite retratação pelo juízo que proferiu a decisão. Ainda que ele leia o recurso de apelação que você fez e veja que ele fez bobagem, nossa, errei. Puxa vida, eu era inclusive incompetente aqui, nem reconheci minha incompetência. Ainda que ele veja que ele errou, ele não pode, como regra, se retratar, mudar a sua decisão. Salvo em alguns recursos de apelação especiais que nós temos previstos no Código e que estão discriminados em alguns dispositivos. Quais são eles? Apelação contra a sentença terminativa, apelação contra a sentença liminar de mérito. Nessas situações é possível haver a retratação, e em outros casos, que eu inclusive coloquei ali para vocês, que estão previstos expressamente em legislação ou mesmo no Código de Processo Civil. Ok, pessoal? Terminamos aí os efeitos do recurso de apelação. Daqui a pouquinho nos encontramos no Colab para tirar as dúvidas de vocês e resolvermos os casos que eu selecionei e criei ali para vocês, para nós aprofundarmos isso. Um beijo e até depois!